2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 10. Vamos lá. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras invisíveis, que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu profetize, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim ou de mim. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que me tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, como Cristo, alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Somente até aí, gente. Mais uma vez a gente vê Paulo falando sobre que ele vai se gloriar em algo, em alguém, em alguma coisa. E aí ele vai se gloriar nas fraquezas dele, né? A gente percebe mais uma vez Paulo fazendo uma comparação sobre o que os falsos mestres, né, da época que estavam na igreja de Corinto estavam fazendo. E aí a gente entende, né, que a igreja estava sendo influenciada por líderes que valorizavam experiências espirituais, aparência de poder, sucesso externo. E a gente já falou sobre isso, né? Sucesso externo não significa aprovação de Deus no ministério. Não significa que a pessoa é de Deus, porque é bem sucedida em muitas coisas, tá? Paulo mostrando que Deus usa a fraqueza dele para manifestar o seu poder. Se fosse pensar para ser alguém, como é que eu posso dizer, o ministério ser aprovado por alguém que é bem sucedido externamente, Paulo então teve um ministério fracassado, porque ele não estava no top vamos dizer, da galera da época. Ele não era o cara top que tinha tudo, né? Que externamente, que tinha várias empresas, ou que tinha um monte de coisa, ou que tinha muito dinheiro, para poder dizer que isso era sinal de aprovação, né? E aí nós vamos para os versículos. Então, gente, a igreja de Corinto estava sendo influenciada por líderes que valorizavam, vamos lá, experiências espirituais extraordinárias, aparência de poder, autoridade visível, sucesso externo. Eles estavam impressionados com aquilo que parecia espiritual, mas não necessariamente era bíblico. E aqui está o perigo. Confundir espiritualidade com espetáculo, a gente vê muito por aí. Confundir poder com aparência. Confundir autoridade com autopromoção. Alguém se autopromove muito e diz que isso é Deus no ministério dele. Na verdade, ele só está se autopromovendo, influenciando quem está ouvindo, né? Para poder concordar com ele. Então, Paulo entra nesse cenário e fala, né? Ele fala de uma das maiores experiências que o ser humano poderia ter. A gente vai ver aqui ele falando sobre um homem
que entra ao terceiro céu. E ele está falando dele mesmo, Paulo está falando dele na terceira pessoa, de um homem, ele, né? Terceira pessoa. E aí, se alguém se gloria de alguma experiência espiritual, Paulo está falando, eu vou fazer, como a gente falou no capítulo passado, eu vou fazer exatamente o que eles estão fazendo. Vocês querem experiência espiritual? Vocês querem experiência? Eu vou falar uma experiência que é maior do que todas as experiências que eles estão contando aí que tiveram. E é verdade, não é história não. E aí Paulo vai falar sobre isso, né? Então, Paulo menciona essa experiência apenas porque foi praticamente pressionado a falar sobre isso. Ele não tem a necessidade, ele acha que não tem necessidade, né? Ele se coloca como os outros apóstolos, né? Se colocando naquela posição lá para poder falar a mesma linguagem deles, né? Paulo destaca que ele evita falar essas coisas, as experiências que ele viveu, para poder não transformar isso em como é que eu posso dizer, uma doutrina, né? Ele não usa isso como doutrina. Muita gente por aí vai usar as suas experiências espirituais como doutrina, receita de bolo. É só você fazer assim, que assim, ó, faz assim do jeito que eu fiz. Porque aconteceu comigo assim, então vai acontecer com você assim. Só fazer o passo a passo não é receita de bolo, gente. A gente sabe que Deus vai agir, vai fazer diferente comigo, com você, de várias maneiras. Até porque cada um é único, cada um é diferente, cada um tem a sua impressão digital. Inclusive, né, a gente fala sobre impressão digital, inclusive para Deus. Deus sabe quem é cada um de nós. Ele sabe que não é igual, até porque foi Ele que criou a cada um de nós, né? Deus permitiu um sofrimento contínuo na vida de Paulo, mas foi para protegê-lo. Paulo fala isso aqui, a gente já leu, né? Foi para protegê-lo, o espinho na carne dele, para que ele não se gloriasse, né? Isso quebra completamente a lógica moderna. Se Deus te ama, Ele te livra de tudo? É o que falam por aí. Se você tem fé, você consegue tudo, você não sofre, você não passa necessidade, é o que a gente escuta por aí. Deus usa o sofrimento como instrumento de graça dele para nos aperfeiçoar, tá? E a gente já leu aqui e vamos continuar lendo esse texto. Versículo 1 e 2. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então, já que vocês estão gostando de ouvir sobre experiências espirituais, eu vou contar uma experiência, como o Paulo fala, eu vou contar uma experiência para vocês que, né, provavelmente até aquele momento ninguém teve, né, e provavelmente eles não sabiam disso, né? Esses homens, esses superapóstolos não contariam essa experiência até porque não tiveram. A não ser que inventasse, né? Ouvisse de Paulo falar, não, eu também tive isso aí, não, eu também vi isso aí. Gente, existem umas situações que acontecem. Às vezes a pessoa não viu nada, mas para poder não ficar por baixo, ela fala que viu alguma coisa. Aquela situação de quem teve uma revelação aí, conta aqui quem teve uma visão. Aí a pessoa fala, não, sempre tenho que falar que eu tive, porque senão estou fraco espiritualmente, estou na carne, Deus não está me mostrando nada, né? E às vezes a pessoa não viu nada e vai contar que viu. E poderia também acontecer isso em relação a esses falsos mestres, falsos apóstolos. Se eu visse qualquer coisa, não, mas eu vi, né? Igual teve um pastor que foi numa igreja e ele percebeu que ele já tinha até combinado com o pastor isso, que ele iria fazer isso, né? Percebeu que a igreja ia muito naquilo que as pessoas falavam, né? E concordava com isso. E aí ele assume o microfone e começa a glorificar a Deus e falar, eu estava ali sentado, mas quando eu estava ali pregando, quando eu estava ali sentado e o louvor estava cantando, eu conseguia ver, de olhos fechados, de olhos abertos, uma cachoeira do poder de Deus descendo aqui desse altar. Eu conseguia ver os anjos e isso e aquilo outro, e falou. E aí o pessoal começou a glorificar e tal, e sei lá o quê. Quem viu também aí? Quem viu também aí? O pessoal, eu vi. Aí ele, eu não vi nada. Queria testar vocês. As pessoas às vezes querem falar que viu, poder dizer que é espiritual e não viram nada. E aí também a gente consegue entender e olhar para esse texto, pode ser, e eu tenho certeza disso,
que esses falsos apóstolos falavam sobre supostas experiências espirituais, mas que eram mentiras, era só para poder atrair. Quantas pessoas falam isso? Quantas pessoas inventam tantas coisas, né? Quantas pessoas, né? Tempo atrás aí, Alex vai lembrar de que eu estou falando. Veio um camarada depois veio a público dizer que ele inventou que ele tinha síndrome de Down e foi curado, ele não tinha nada. Inventou que tinha síndrome de Down e que Deus curou ele. Nos testemunhos dele, ele falava isso. E tava lá, gente chorando, gritando, pulando, né? Nos testemunhos dele lá, e ele falou que Deus curou ele. Mas ele não tinha nada. Ele veio a público e reconheceu que ele mentiu. E aí? Então, vai ter gente que vai inventar um monte de coisas, essas experiências espirituais que não tiveram, mas para poder chamar a atenção do povo para ele, atrair a atenção para eles, né? E Paulo aqui, ele fala que ele não está gloriando a ele, ou melhor, ele não está querendo gloriar-se, mas ele chama a atenção a essas coisas. Porque ele fala, se for para me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Aí eu vou me gloriar. Na pregação passada até eu falei, ele começa a se gloriar nos sofrimentos que ele teve. Quem que vai se gloriar em sofrimento? E aí ele começa a falar sobre essa questão do sofrimento. Tudo bem que, abrindo um parênteses aqui, a gente às vezes encontra pessoas que você fala sobre uma coisa boa, a pessoa sempre fala que tem uma melhor. Aí você fala sobre o seu sofrimento, você fala, não, mas eu que sofri. Tem gente que faz isso também. Pior que tem. Pior que tem gente que faz isso também. Pior que tem gente que faz isso também, né? Ele fala, se for uma coisa boa, tudo do cara é melhor. Se for uma coisa ruim, até o sofrimento do cara é... Não, mas eu que sofri mesmo. Então a gente encontra de tudo. De tudo. Né? E... loucura. Então, Paulo fala sobre isso, né? Que ele agora que está gloriando-se como um insensato, como esses camaradas, mas a intenção dele, sabe que não vai ganhar nada com isso, e ele só está falando para poder chamar a atenção dos coríntios, né? Isso é uma lição profunda, né? Segundo Champlin, isso revela um coração que não busca reconhecimento, né? E ele menciona sobre a experiência dele, verdadeira. Paulo menciona, arrebatado ao terceiro céu. Na mentalidade judaica, isso significa arrebatado ao lugar da presença de Deus, à direita de Deus. Na mentalidade judaica, o terceiro céu significa o lugar da presença de Deus. Então tinha um peso muito grande. Quem ouviu essa mensagem sabia de quão grande era essa experiência que o apóstolo Paulo tinha passado, né? Tinha vivido. Segundo William Barclay, essa era a experiência espiritual mais elevada possível, estar no lugar da presença de Deus, estar no terceiro céu, né? Mas Paulo não dá detalhes, não transforma isso em um ensino, não cria uma doutrina nessa experiência que ele teve. Ele não cria nenhuma doutrina nessa experiência que ele teve, mas pessoas criam doutrina em cima da experiência que teve, né? É interessante que, não sei se você já parou para pensar nisso, vem alguém, prega a palavra, alguém lê a palavra para você, você lê a palavra, digo você de modo geral, todos, talvez você já viu isso acontecer, ou já aconteceu com você mesmo, comigo mesmo, né? Já aconteceu com certeza. E aquela palavra, aquela pregação maravilhosa, Deus falando tudo da sua vida através da pregação, né? Do que está passando e tal, e você, glória a Deus. Mas vem alguém para você, tive um sonho com você, irmão. Aí você já vai, para poder ouvir mais ainda, dá mais atenção. Tive um sonho com você, tive uma visão do que é a palavra de Deus. Tem gente que vai fazer isso, talvez eu, você. Deus está falando através da própria palavra dele conosco, mas aí não, não, tive um sonho, de repente não teve nada. Não, tive uma revelação, de repente não teve nada. Aí a gente deixa a palavra de Deus de lado e vai dar atenção a uma suposta revelação. Pode ser de Deus? Pode ser. Mas o ponto importante aqui é, a gente consegue parar mais para ouvir o que as pessoas estão falando, do que Deus está falando na sua própria palavra. Aí é o ponto principal. A gente consegue, parar mais para ouvir o que as pessoas estão falando, o que diz na palavra de Deus. Deveríamos dar mais ouvido, colocar mais em prática aquilo que diz na palavra de Deus, não aquilo que as pessoas dizem assim, diz o Senhor, porque às vezes não é Deus falando. Quantas pessoas vão dizer assim, diz o Senhor, e não é Deus que está falando? Estão usando o nome de Deus em vão.
Nem toda experiência espiritual deve ser compartilhada publicamente. Você vê que Paulo não compartilha os detalhes, né, aqui do que ele viveu. Experiência não substitui a palavra. Quem precisa provar a espiritualidade geralmente não a possui. Há muitos que constroem em cima de experiência. Paulo constrói o ministério em cima da graça, do evangelho que foi revelado para ele. Quantas pessoas vêm para poder contar o que elas passaram na vida? Às vezes vai ter uma pregação e vem alguém de fora e tal. Né? Eu lembro na minha época, isso por isso que a gente tenta selecionar o máximo que a gente pode as pessoas que vão pregar. Não que não se possa contar a experiência, mas às vezes chega a pessoa, ela só vai, não lê nenhum versículo, às vezes lê um e começa a contar sobre a vida dela. E não prega a palavra de Deus. E aí elas trazem essas experiências como aplicação para a vida das pessoas, como se fosse doutrina. Gente, não tem problema em contar os testemunhos, não tem problema em contar a experiência, mas se você veio para poder pregar a palavra, prega a palavra. Não coloca a experiência acima da palavra. Não coloca a experiência como doutrina e a palavra não. Não coloca. E a gente vai ver isso acontecer. Tome cuidado com isso. Parece que era isso que estava acontecendo com esses apóstolos, falsos apóstolos lá, colocando as experiências também acima da palavra. E aí vamos ler versículo 3 e 4. Vamos ler o versículo 3 e 4. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Então Paulo ouviu coisas que não podiam ser descritas com palavras, não podiam ser ensinadas, não podiam ser descritas de maneira nenhuma. O que ele viu e estava dentro da memória dele, estava dentro da mente dele, ele não conseguia nem se expressar em relação a isso. Segundo Matthew Henry, Deus limita certas revelações para proteger o homem. John MacArthur afirma que isso impede a idolatria da experiência. Quantas pessoas são idolatradas por causa da experiência que elas têm? E o pior é que essas pessoas não ensinam o contrário disso. As pessoas estão idolatrando outras porque tiveram experiências. E quem está contando as experiências não repreende, ou melhor, não ensina quem está ouvindo, porque a gente precisa falar experiência, a gente tem. Mas não é por isso que eu mereço glória, eu não sou melhor do que você não é melhor do que ninguém, outra pessoa não é melhor do que ninguém, porque teve experiências com Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. E aí, o que acontece? As pessoas acabam idolatrando essas pessoas. Provavelmente estava acontecendo isso também com esses apóstolos, falsos apóstolos lá. Contavam experiências mirabolantes, né? Maravilhas que provavelmente era mentira, não aconteceu nada. E aí as pessoas idolatravam eles. E eles aceitavam essa glória. Aceitavam a glória que é somente para Deus. A curiosidade espiritual pode ser perigosa. Nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Não é isso? O diabo não pode se transformar num anjo de luz. Deus não alimenta espetáculo. Ele forma caráter. Deus não quer espetáculo. Deus quer mudança de vida. Quando pensa em um avivamento, não pense em um espetáculo. Pensa em mudança de vida que aquele avivamento vai trazer para mim e para você. Pensa na mudança que vai trazer para mim e para você dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa rua, aonde você estiver. Deus forma caráter. Não adianta a gente falar em milhares de línguas, fazer um monte de coisa, e você pode falar, você pode ter visão, mas isso não gerar transformação no nosso caráter. O foco da fé cristã não é o que eu vi, não é o que você viu. É a glória de Cristo. O foco da fé cristã é a glória de Cristo. É Cristo ser glorificado. Inclusive quando você vê coisas. Quando Ele mostra para você coisas. Quando você tem experiência. Que Ele seja glorificado, não você, não eu. Cristo é o centro do Evangelho. A glória é para Ele. Como eu sempre falo, Cristo vem e divide a história. Até ateu tem que falar a C e descer antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo vem para mudar tudo. Cristo vem para poder estabelecer o reino de Deus, mostrar que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino
deste mundo com o reino desta terra. Versículos 5 e 6. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Versículo 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, ele não quer que ninguém glorifique a ele. Ele não quer nem ficar contando essa experiência para que as pessoas não fiquem atrás dele como ele fosse, né, um amuleto ou alguma coisa do tipo que merecesse glória. Ele não quer isso, ele até evita fazer isso, para que as pessoas não fiquem, né? Se tem aquela situação, sempre existe aquelas pessoas que está sempre alguém indo pedir para orar, porque a pessoa tem revelação, tem visão, e eu acredito que isso acontece, tá, gente? Mas às vezes as pessoas que vão até elas colocam essas pessoas como única ponte de ligação até Deus. Esse é o problema. O problema não é Deus usar essa pessoa para você. O problema é você acreditar que Deus só vai falar com você através dessa pessoa, através daquela pessoa. E aí a gente está voltando ao Antigo Testamento. E aí a gente está voltando ao tabernáculo. Aí a gente coloca aquela pessoa como sacerdote da nossa vida e só através dela Deus vai ouvir minha oração. Só através dela Deus vai falar comigo, sendo que Deus deixou a palavra dele para falar conosco. Deixou a palavra dele, deixou a lei, os profetas, o evangelho, para que possamos conhecê-lo, para que possamos aprender. O problema não é Deus usar alguém, senão eu vou estar falando, poxa, Deus está errado em usar as pessoas. Deus não está errado em usar ninguém, Deus está certo. O problema somos nós depositar nossa expectativa de Deus nas pessoas e glorificar essas pessoas, né? Como se elas fossem até maiores ou melhores do que nós. Somos todos iguais perante Deus. Se Deus usa ela, se Deus deu dom para ela, Deus deu dom, mas é dele, ele que deu para elas. A gente tem que pedir a Deus para ter esses dons também. Não necessariamente você vai ter. Não necessariamente você vai ter. E você é menor, é pior do que alguém, a gente não pode se colocar dessa maneira. Todos somos iguais. Então, Paulo estabelece um princípio. Ele não quer que as pessoas pensem mais dele do que devem, ou seja, não quer que as pessoas glorifiquem a ele. Segundo Champlin, isso é uma rejeição direta da autopromoção espiritual. Paulo rejeita a autopromoção, ele não se autopromove, ele não recebe glória porque recebeu o evangelho, porque teve visões, porque teve revelações, porque orou por alguém e alguém foi curado. Vamos pensar naquela situação onde Paulo vai pegar os gravetos lá, quando ele, logo após o naufrágio, para poder fazer a fogueira, e uma serpente morde o braço, morde a mão dele, e ele simplesmente pega a serpente e joga no fogo. Agora Paulo poderia pegar a serpente, está vendo aqui? A serpente mordeu o servo de Deus, mas não teve poder nenhum. Ele fez isso? Ele criou uma doutrina em cima daquilo? Não criou. Simplesmente aconteceu, e conta que as pessoas é que falaram, aí, você não vai morrer. Ó. Com certeza ele está errado. Aí, foi picado até agora pela cobra, vai morrer. E não morre. E aí também as pessoas já pensam que ele é um Deus, né? Mas não é, ele não atrai isso para ele. Aconteceu das pessoas pensarem porque está todo mundo, ou melhor, todo mundo, entre parentes, todo mundo é todo mundo, esperando sempre um oráculo, esperando sempre alguém que vai o ligar até Deus. Só que esse alguém já veio, é Jesus. A pessoa que nos liga até Deus é Jesus, ele já veio. E você deve orar a ele. 24 horas por dia ele te ouve, ele deixou o Espírito Santo para que não ficássemos sozinhos. Então, cuidado com os líderes que precisam provar sua grandeza espiritual. O verdadeiro homem de Deus não precisa se autopromover. O caráter sustenta o ministério. O caráter que está sendo formado. Deus formando o caráter em você, mas as experiências não. Uma igreja madura valoriza o fruto, não o espetáculo. Se Deus quiser fazer um espetáculo e ele vai ser glorificado, se ele quiser fazer muitas coisas, amém. Mas é Deus que está fazendo, não é o homem que está fazendo. Não é porque veio alguém de fora para fazer, não é porque veio alguém para fazer. É que Deus quis fazer assim. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. E quantos desses camaradas que às vezes ministros que pregam por aí, em conferência por aí afora,
E aí, porque uma vez aconteceu uma coisa ou outra e não está acontecendo nada, e ele começa a falar a mesma coisa que aconteceu, né? A gente aqui já presenciou uma situação, Graciela e eu, estava num lugar e tinha uma irmã que estava com um problema na garganta, estava inchada, ia passar por uma cirurgia, e aí o camarada que estava na frente lá, ele falou, ó, dou 7 dias para você estar curada, você vai voltar aqui daqui a 7 dias, você vai estar curada. Vai estar curada. E passou os 7 dias e a irmã volta lá e não foi curada e ela teve que fazer a cirurgia. As pessoas querem, às vezes, trazer espetáculo. Não, mas aí eu fui questionar, né? Pastor, pede desculpa à irmã. Eu sei que o senhor não falou na pior das intenções. Eu também queria. Essa semana toda eu orei para que essa irmã fosse curada. Eu orei essa semana toda para que as suas palavras fossem verdade, porque na hora que o senhor falou eu sabia que não era. Mas eu orei para que fosse verdade. Eu orei para me convencer que aquilo era verdade. Conversava isso com o Graciele. E aí, eu falei, mas não é verdade. Agora sabe o que o senhor faz? O senhor vai lá e pede desculpa à irmã. Não, mas é porque uma vez eu falei isso, aí aconteceu, a pessoa foi curada. Eu falei, você vai sair falando para todo mundo dizer de marcar data para Deus curar? Ora para Deus curar. Se Deus quiser curar, vai curar. Você vai marcar data? Deus agora, ele age de acordo com a nossa agenda ou ele faz conforme a vontade dele? Por isso que eu falei para esse pastor. Né? Terrível fazer isso. Terrível. Terrível, terrível, terrível. Que tristeza que eu fiquei quando eu vi a irmã e a irmã não estava curada. Eu dizia, caramba, eu sabia, poxa, Deus me como era isso mesmo, não era verdade as palavras dele. Né? E tem gente que quer fazer espetáculo, quer dizer que Deus falou uma coisa ou fez uma coisa que ele não fez. Tome cuidado com isso. Se algum dia eu começar a fazer isso, ora por mim para Deus me converter. Se Deus não me converter, vai procura outro lugar. Se eu começar a fazer isso aqui, pode procurar outro lugar. Se eu não me converter. A Deus, prepara, tira, bota um pastor agora, segundo o seu coração. O pastor Ricardo não está mais. Vamos lá, versículo 7. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo está falando, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então, aqui está o coração do texto, muito interpretado, muito falado. O que pode ser esse espinho na carne e a gente não tem certeza do que é. Né? A gente sabe que era algo que Deus colocou nele para que ele não se glorificasse. Incomodava Paulo constantemente o espinho na carne. Humilhava Paulo. O limitava. Ele diz que foi dado a ele. Soberanamente, Deus sabia que esse espinho na carne de Paulo ia fazer bem para ele a longo prazo, pensando em salvação, pensando no crescimento dele espiritual. E ele fala, mensageiro de Satanás. Ainda assim, estava sob o controle de Deus. Presta atenção. Ele fala que foi mensageiro de Satanás, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Mesmo sendo mensageiro de Satanás, ainda assim estava sob o controle de Deus. Qual foi o propósito do espinho na carne? A gente não vai falar o que foi. Evitar o orgulho. Manter a dependência de Deus. Deus muitas vezes protege mais através da dor do que do conforto. Já parou para pensar nisso? Deus está te protegendo através da dor que você está sentindo, das dificuldades que você está passando. Já parou para pensar que talvez quando você estava no conforto, quando eu estava no conforto, vamos dizer, sem dificuldade, sem problema, você estava glorificando a você? Você estava se sentindo maior do que as pessoas, melhor do que as pessoas? Quem já passou por isso aqui? Aí quando você olha, caramba, Deus, eu tive que ir para o sofrimento, o lugar de sofrimento, dar vergonha para os que estão de fora, que eu fico envergonhado com as coisas que eu estou passando e que eu estou vivendo, mas para viver no lugar de dependência, para poder ouvir sua voz, para poder estar na tua presença. Foi necessário eu passar por isso para que eu não me perdesse, para que o Senhor não me perdesse. O Senhor permitiu com que isso acontecesse na minha vida, porque eu já estava me glorificando. Eu já estava me sentindo, o rei da cocada preta.
Estava me sentindo maioral. E Deus permitiu com que eu saísse daquele conforto para poder chegar na dor. E na dor, sim, ele me ensinar a obediência. E mostrar quem é que comanda a minha vida. Quem que deve ser glorificado e quem deve dar glória. Quem que é o Salvador e quem foi salvo. Quem é o abençoador e quem precisa das bênçãos. Deus faz isso. Até quando ele vai fazer? Até a gente morrer, Deus vai continuar fazendo isso. O importante é a gente não se perder. A gente vai reclamar, a gente vai orar, a gente vai pedir para tirar, como o apóstolo Paulo pediu aqui para tirar. Ele pediu para tirar, não pediu? Quem é que é sadomasoquista, quer ver sofrendo, sentindo dor? Ninguém quer. E a gente pede, Deus, a oração de Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Que não seja como eu quero. Seja feita a tua vontade. Senhor, se eu não quero passar por isso de novo, mas, Senhor, se for para me perder, que eu passe quantas vezes for necessário. Se é da tua vontade que eu passe por isso, amém, que eu passe por isso, mas eu não quero, Senhor. Eu não quero. E sempre Deus vai dando refrigério, Deus vai dando livramento, Deus vai fazendo com que a gente entenda. O Espírito Santo vem, nos abraça, nos acalenta. O viver diário. Elaine postou um texto sobre esse dia, sobre viver diário. O nosso viver diário. Faz parte do nosso viver diário. Às vezes a gente fica esperando as grandes coisas acontecer. E as grandes coisas estão acontecendo no nosso viver diário. Estão acontecendo no nosso viver diário. As pessoas ficam na expectativa, tem que acontecer muitas coisas para isso, para aquilo. E o nosso viver diário já está acontecendo muita coisa. No nosso viver diário, quantos livramentos Deus está dando para a gente? No nosso viver diário, quantas coisas estão acontecendo e a gente não está vendo. Mundo espiritual, Deus livrando, Deus falando, Deus cuidando, Deus fazendo um monte de coisa e a gente, ó, andando, né? Como se estivesse cantando aquela música do mundo aí, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O cara canta isso aí, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E na verdade a gente sabe, na vida do cristão, não é o acaso, é Deus. Você está achando que é o acaso que está te protegendo. Não, é Deus que está te protegendo. Não é a sorte que está... Não é a sorte, é Deus. Não, foi porque eu fui muito sagaz. Não, é Deus que está te livrando. Foi Deus que te deu essa inteligência, foi Deus. A glória é para Ele. Somente para Ele. Glórias ao nome dEle. Aleluia. Nem todo sofrimento é ataque do diabo. Às vezes é ferramenta de Deus. É ferramenta de Deus. Às vezes o sofrimento é ferramenta de Deus. Nem todo problema deve ser removido, como o espinho na carne do apóstolo Paulo. Nem toda limitação é derrota. Algumas coisas que você quer que Deus tire são extremamente importantes para manter você perto dele. Já parou para pensar nisso? Coisas que às vezes queremos que Deus tire são extremamente importantes para que a gente se mantenha na presença. Senão a gente sai. Deus sabe disso. Deus é mestre. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem eu e você somos. Foi por isso que Ele te livrou daqueles momentos de conforto que hoje você sente falta. E quem é que não vai sentir? Mas hoje você está na presença dEle melhor do que antes. Consciente. Não andando pelo acaso. Né? Não cantarolando por aí sem enxergar as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, na sua vida, nas coisas básicas e simples do cotidiano. Deus faz isso. Deus faz isso. Versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim, né? Eu já falei isso. Ele orou. Ele pediu. E Deus não tirou. Deus não tirou. Ele não aceitou o sofrimento de forma passiva. Ele levou isso a Deus. A oração é o caminho que a gente chega até Deus. Inclusive as suas dores, as suas coisas, você fala para Deus. A oração é o caminho para você falar. Significa que Deus vai tirar o seu sofrimento? Não significa. Mas Ele continua sendo glorificado. Mas aí vem algo difícil às vezes na oração. Deus diz não sem dizer. Porque Ele pede, Deus não tira. Deus não tira. A resposta dele está lá no versículo 9.
a minha graça é suficiente para você, ou seja, não vou tirar esse espinho na carne de você. Não vou tirar. Deus ouve? Ouviu. Respondeu, não foi? Mas nem todas as respostas vão ser sim. Às vezes o não de Deus é proteção para a sua vida. Fé não é conseguir tudo. Fé é confiar em Deus, mesmo sem receber nada, mesmo sem ver nada, mesmo sem ver fogo cair do céu, mesmo sem ver milagre nenhum. Você confia em Deus e sabe que Deus está com você. Versículo 9, vou ler de novo aqui, né? Agora eu vou para o 9, na verdade. Ele, porém, disse, né, a resposta de Deus para Paulo, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus não removeu o espinho na carne de Paulo. Deus deu graça suficiente para que ele pudesse suportar. Aí está a diferença. Muitas vezes Deus não vai tirar. Está falhando, acho que eu tenho que trocar o microfone. Pega para mim, por gentileza. Por vezes Deus não vai tirar. Mas Ele vai te dar graça suficiente para poder você suportar. A graça aqui não é um favor, é o poder para sustentar as dificuldades, os sofrimentos. A presença de Deus, ou seja, essa graça é a presença ativa de Deus em meio aos sofrimentos que passamos. Deus está com a gente no meio do sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor está conosco. Glórias a Deus. Deus não prometeu ausência de dor, porque você está seguindo a Ele. Deus prometeu presença dEle, a presença dEle em meio à dor. A graça não elimina a fraqueza. A graça de Deus não elimina a fraqueza, mas transforma a fraqueza que nós temos ou que nós sentimos para glorificar a Deus. Até através da fraqueza que temos, nós glorificamos a Deus. Na verdade, o poder de Deus se manifesta através da nossa fraqueza. Eu não posso, Senhor. É aí que eu faço. Senhor, não tem como me salvar. Eu posso te salvar. Senhor, não tem como fazer. Eu posso fazer. E por isso que Ele é glorificado. Você não precisa de menos problemas. Você precisa de mais graça. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa ver Deus no cotidiano, no dia a dia. Você precisa conhecer mais a Deus. Não é menos problemas. É mais graça para poder superar esses problemas, para poder passar por esses problemas, ou para poder suportar esses problemas, por mais que eles não tenham fim. E os problemas não vão ter fim nesse tempo presente. Nós sabemos disso. Nós aguardamos o dia que terá tudo fim. Mas, por enquanto, vamos viver essa vida cheia da graça de Deus. Versículo 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo agora ele começa a se gloriar como ele fez nos sofrimentos no capítulo 11, ele fala aqui no capítulo 12. Ele se alegra, ele se gloria nas coisas que ele passou, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Ele, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Eu não posso, mas Deus pode. Quantas coisas você passou, eu passei, você passa até hoje, que você olha, não foi minha inteligência. Não foi porque eu sabia muita coisa, foi Deus. Não foi porque eu sou alguém. Foi Deus, eu não tinha como tirar isso do nada, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Então Paulo aprende a aceitar, descansar e confiar. Isso é maturidade espiritual. A força de Deus aparece quando a nossa termina, diz Matthew Henry. A fraqueza nos leva à dependência de Deus. A dependência nos leva ao poder de Deus. O poder de Deus é que nos sustenta, nos abraça, nos faz continuar. Quem confia em si mesmo, cai. Quem depende de Deus, permanece.
Paulo teve uma visão extraordinária. Concluindo. Revelações profundas. Mas o que marcou sua vida não foi isso. O que marcou seu ministério não foi as coisas que nós conhecemos por causa das revelações extraordinárias de Paulo, ou visões profundas. Foi a graça de Deus sustentando a fraqueza de Paulo. Isso muda completamente a nossa visão sobre a vida cristã. Não achar que a nossa vida tem que ser um espetáculo o tempo todo. A não ser o espetáculo da fé que foi no passado. Aqueles homens sendo mortos por leões, mortos por fera. Lembro que tinha um professor no seminário que falava sobre... Fala-se, existe um programa na TV, o Show da Fé. Mas aquele show lá sim era o show da fé. Cristãos sendo mortos por feras e o povo aplaudindo. Aquilo era um show da fé, porque aquilo representava a fé mesmo. Que aqueles irmãos estavam passando, morrendo, por causa do nome de Jesus. Sendo injuriados, passando aquela vergonha, mas por causa do nome de Jesus. Não é sobre ser forte, não é sobre parecer ser espiritual, não é sobre impressionar pessoas, é sobre depender totalmente de Deus. Nem todo sofrimento deve ser removido. A gente aprendeu isso hoje, não foi? Alguns devem ser compreendidos e entender que aquilo ali está te colocando no caminho certo. Continue orando, mesmo quando Deus não responde como você espera. Sua fraqueza pode ser o lugar onde Deus mais trabalha. A graça de Deus não é teoria, é sustento diário. E aí a gente vive as coisas diárias. Uma vida normal, comum, no dia a dia, o sustento diário de Deus sobre nós vamos ver isso. Maturidade não é ausência de luta, é dependência constante de Deus. Deus não prometeu tirar o espinho da carne de Paulo, mas prometeu sustentar ele através da sua graça. Nem sempre Deus vai tirar o meu e o seu sofrimento, mas temos a promessa na sua palavra que ele vai nos sustentar mediante a tua graça. Isso nós temos. Isso é maravilhoso. Deus é o Deus que entra com a gente no meio do sofrimento, porque você não está sozinho. Deus é o Deus que sustenta a gente no meio do sofrimento. Deus é o Deus que, por mais que estejamos sofrendo, Ele mostra: eu estou guardando você no sofrimento. Eu estou aperfeiçoando você. Eu estou cuidando de você. Faz parte do aperfeiçoamento na sua vida. Rejeitar isso é rejeitar crescer em Deus. Rejeitar o sofrimento que está vindo de Deus é rejeitar crescer. Lógico que ninguém é sadomasoquista. A gente pede para Deus tirar. Mas se Deus não tirar o sofrimento, Senhor, a tua graça me basta, como Paulo orou. Aí é doutrina. Aí é palavra. A tua graça me basta. Me fortalece, Senhor, para que eu possa me manter firme na tua presença. Amém?